Olá, boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma live. Hoje eu estarei com a Camila Lobato, psicóloga sistêmica, especialista em TCC. Nós vamos falar hoje sobre conexão, afetividade e saúde emocional. Aguardando a Camila entrar para a gente começar a conversa de hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Ei, Olá, Cris! tudo bem, Camila? Tudo? Quanto tempo? A gente conversa pouco, né? Durante a semana, durante os dias, a gente conversa bem pouco. Principalmente quando tem live, né, Camila? Principalmente quando tem live, exatamente. Ah lá, ó, tem gente chegando, Camila. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Margarida, Carlinha. Sejam todas aí bem-vindas. Até o momento são todas, né? Público, por enquanto, exclusivamente feminino. Exatamente, exatamente. Então, a gente vai pedir para vocês que enviem a setinha aí para convidar outras pessoas para poder participar da live. Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. Então, pode mandar para avisar as pessoas que nós estamos iniciando a nossa live hoje, né, Camila? Exatamente. A gente começou aí, tem um tempinho, né, Cris? Foi mais no início da pandemia e agora aí a gente está retomando aí com alguns encontros, que vai ser esse e daqui 15 dias vai ter um próximo encontro. Isso, continuaremos nesse tema, né, trabalhando aí a questão da afetividade, das conexões que a gente vai estabelecendo nas relações. Nós estamos aqui agora no mês de setembro, trabalhando o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, né, e dentro desse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, é muito importante a gente trabalhar os nossos afetos, nossas emoções, né, Camila? Afinal de contas, ficar nesse distanciamento não é fácil. A gente precisa, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância de pertencermos aos grupos para dar embasamento aí para as nossas emoções, né? Para as nossas vivências. Uhum, E nesse momento isso não está sendo possível, né? Então, uhum. como é importante a gente discutir esse assunto hoje, Na né? verdade, né, Cris, está sendo possível de uma outra forma, né? Porque nós estamos conectados, né? Mas de uma outra forma, que não é assim, do jeito que a gente estava acostumado, através do toque, através do contato físico, né? Nós Das estamos aglomerações. das aglomerações, a gente está tendo que se haver aí com outro tipo de conexão. E acho que a gente trouxe muito esse tema pela nossa experiência clínica mesmo, e a gente consegue identificar o quanto que essa desconexão, né, esse sentimento da gente estar desconectado, e às vezes os pacientes trazem isso, né, Cris, em relação aos Isso. relacionamentos. Camila, eu me sinto desconectada, né? E a gente Uhum, vê o quanto que isso contribui para o adoecimento mental, seja ele um processo uhum, depressivo, seja um transtorno bipolar, né? Seja um transtorno uhum. de ansiedade. E aí a gente quis linkar tudo isso aí, principalmente nesse mês aí do Setembro Amarelo, né? Exatamente. E é interessante você estar falando, né? Porque agora que abriram o comércio voltou a funcionar, né? E as pessoas começam a sair de novo. Hoje mesmo, mais cedo, conversando com uma pessoa que eu estava atendendo, eu falei, olha, posso usar esse exemplo, né? E aí eles começam a usar os aplicativos que a gente estava comentando agora há pouco, né? Como uma É. busca aí de proximidade, de conexão.
mas essas conexões elas não acabam não atendendo às necessidades, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos Sim. apresentar o caso da Lindsay, né, Camila, que a gente Vamos, preparou para a gente vamos, começar essa discussão. Quer fazer vamos. mais algum comentário? Não, eu quero só aproveitar e fazer um link disso que você está falando, desses aplicativos, né, de relacionamento, tipo o Tinder que a gente tem, né? O quanto que a gente acredita que através disso a gente está conectado, né? Aparentemente a gente pode estar conectado, mas na verdade a gente não está. Por isso aí que você está falando. Será que esse tipo de conexão está atendendo às minhas necessidades? E aí foi pensando nisso que a gente resolveu, né, Cris, fazer essa live hoje, contando um caso, né? Então é um caso de livro que a gente pegou, que é o caso da Lindsay. E aí eu vou dar uma introduzida nesse caso e a partir disso a gente vai fazer os links teóricos e vivenciais mesmo a partir do que a gente vê na nossa experiência de consultório, né? Isso mesmo. Tá, vamos então lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o caso da Lindsay. Ela tem 32 anos e ela se envolve. Ela vai se envolvendo, na verdade, em um relacionamento atrás do outro. E ela nunca se estabelece nesses relacionamentos. São relacionamentos voláteis. Ela procurou a terapia porque ela desejava encontrar um homem certo. Aquele que iria se casar com ela. Mas ela conta que o que acontece é completamente ao contrário disso. Ela fala assim, fico com um homem e depois eu fico com outro homem de uma forma muito rápida. E aí ela vai emendando um relacionamento no outro. Ela fala que envolve de uma forma muito intensa e ela até assusta o quanto é intenso, porque ela se encanta muito rápido no início dos relacionamentos. Mas na primeira semana de relacionamento, que ela já tá dizendo eu te amo, ela começa a perceber que isso tem uma durabilidade pequena. Então ela vai, se envolve, ela fala que parece perder todo o senso racional. Na verdade, ela fala que parece perder o senso racional e ela se perde também em suas emoções. Então, ela fica encantada, ela se assusta, logo ela fala eu te amo e ela começa a perceber que ela acaba se perdendo. E com isso, se o homem se afasta um pouquinho, ela já acusa ele de querer deixá-la. Então, ela já tem um sentimento, né, ou um pensamento, na verdade, do tipo assim, será que esse comportamento dele quer dizer que ele está querendo me deixar? Ela testa todos esses caras nesses relacionamentos, observando o quanto longe ele vai se afastar antes de deixá-la. Por exemplo, ela uma vez foi à festa de aniversário do seu namorado e saiu de lá com outro cara. Porque ela imaginou que todas aquelas relações, talvez, que ele estava tendo, né? Um anfitrião era o aniversariante, mas aquilo deixava ela muito insegura. Um outro exemplo é que numa outra vez ela estava com um namorado no jantar e pelo fato dele ter conversado com uma colega, com uma moça ao lado, ela já logo imaginou que ele iria deixá-la. Ela tinha certeza que o namorado já estava se sentindo atraído por essa moça. Então, esse é o inicinho do caso da Lindsay, né, Cris? Que a gente escolheu para poder compartilhar. Isso, porque esse caso ele vai falando aí, né, de ciúmes, de possessividade, de um comportamento onde ela sente a ameaça o tempo todo de ser abandonada, de ser deixada, de ser trocada, e aí começa a
a Lindsay, no caso, ela sai de cena, né? Ela se sente trocada e ela tem Arruma uma outro. atitude de arrumar outro para garantir que ela não vai ter essa emoção do abandono, né? Uhum, E uhum, se a gente uhum. fosse, se a gente estivesse atendendo essa pessoa no consultório, o que a gente começaria a trabalhar com ela é olhar um pouco para essa história de vida dela, né, Camila? Para a gente poder Uhum. entender o que é que faz com que essa pessoa desenvolva esse tipo de comportamento, esse tipo de fragilidade na relação que deixa ela tão vulnerável, né? Uhum, Então, quando a uhum. gente está fazendo, né, essa investigação, a gente percebe que tem um temperamento mais emocional. Então, são pessoas que são muito mais emocionais, né? E alguns acontecimentos vão ser mais significativos, têm um peso maior para essa pessoa. Mas a gente, ao investigar a história de vida, a gente vai perceber que o meio que ela vem é um meio inseguro, né? Por algum Uhum. motivo, a relação que ela estabeleceu com a mãe era uma relação instável, né? Uhum. E a Uhum. gente estava Uhum. até comentando sobre uma série que está no Netflix que eu assisti, que eu gosto bastante, que é o Cérebro do Bebê, né? E que o Uhum. bebezinho, quando ele nasce, eu já falei isso em algumas lives, quando ele nasce, ele é só sensação física, né? Então, Uhum. o toque é o meio pelo qual ele vai experimentar as sensações, né? Ele vai introjetar o leite materno e o afeto, o cuidado, tudo naquela relação ali com a mãe. E para ele Uhum. saber qual é o clã que ele percebe, ele tem uma capacidade, aí fala isso lá na série, né? De distinguir as expressões faciais para saber quem são as pessoas que vão estar ali no cuidado dele, dessa proteção, né? Dessa Uhum. segurança. E Uhum. quando esse apego inicial, que traz essa memória aí, primitiva e não verbal, ele é instável, essa pessoa ela vai se sentir desesperada. Uhum. Né? Uhum. Esse Uhum. bebezinho ele vai experimentar uma sensação de possível morte. Se eu Uhum. choro, eu não sou atendido, essa mãe não aparece, ninguém aparece para me prover, né? A minha sobrevivência está em risco. Que a gente está falando Então, ainda de necessidades bem básicas, né, Cris? Que seria isso. até a alimentação nesse primeiro momento. Então, eu acho importante isso que você está dizendo, até quando você fala do temperamento. Às vezes a gente tem aqui, né? As pessoas que estão assistindo não são psicólogos. O temperamento, a gente sabe que ele é inato, né? Que ele é genético, né? O temperamento a gente nasce com ele. Então, quando a Cris fala que no caso da Lindsay, ela pode ter um temperamento mais sensível, mais emocional, junta com esse ambiente, né? Que é o que a Uhum, Cris está dizendo, junta com esse ambiente de instabilidade, e isso vai uhum. contribuir para ela começar a acreditar, a formar aquela crença, né, Cris? Que é a nossa personalidade, que é a nossa lente. A Isso. lente que a gente vai começar a olhar para a vida é de quê? Que talvez eu não possa confiar, que talvez eu vou ser abandonada, né, Que Cris? esse ambiente ele não é seguro para o meu desenvolvimento, né? Que a minha Uhum, sobrevivência ela está ameaçada. Então, mais uhum, tarde, quando essa figura de apego que o adulto começa a se relacionar, ameaça se distanciar, ameaça se separar, ela revive profundamente, né? Assim, fisiologicamente, a gente poderia até dizer assim, sim. essa sensação de desproteção. E fala, E e é agora? fisiológico mesmo, né, Cris? Porque e é isso que a gente vê e os pacientes relatam. É aquela sensação, às vezes, de sudorese, taquicardia, desespero, né, tremor, né, enjoo. Então, isso é
físico realmente, né? Uhum. E que são sintomas também da ansiedade de separação, né? Que é essa Exatamente. incapacidade, essa grande dificuldade de ficar sozinho e de se Uhum. perceber seguro, capaz de se proteger, de se nutrir. Agora a pessoa já é adulta, então ela poderia já desenvolver habilidades para se nutrir, para se cuidar, né? Para se responsabilizar pelo próprio bem-estar. Se sentir Mas como protegida. para se sentir protegida. Mas como essas necessidades elas não foram atendidas aí nesse momento e às vezes elas foram reforçadas, né? Assim, não foram bem nutridas ao longo de um grande período, Foi então perpetuada. isso vai se confirmando essa Uhum, sensação de uhum. desproteção, né? E isso E fica armazenado, né? Interessante que aí quando você fala assim, mas e hoje, né? Isso aconteceu lá na primeira infância, né? E hoje ela é um adulto que não consegue, né, vincular, não consegue se sentir segura no relacionamento afetivo e aí ela tem que trocar, mas ela nem lembra daquilo e realmente, né, Cris, por ser numa fase ainda pré-verbal, a gente não tem essa memória, né? A não gente vai tem ter. essa amnésia infantil, mas a Uhum, gente tem a memória emocional. E o nosso uhum, cérebro vai lá, eu falo que ele faz uma ponte no presente, ele vai lá e conecta aquilo que aconteceu. E por quê? uhum, Porque o nosso cérebro ele trabalha com uma economia de energia também. Porque lá atrás ele uhum, aprendeu isso, ele arrumou um recurso lá, se é uhum, adaptativo ou se não é adaptativo, pouco importa, mas ele arrumou. E que uhum, deu uma pseudo-amenizada, vamos dizer assim, né? Que deu uma uhum. anestesiada. E aí a gente Uhum. vai continuar fazendo do mesmo jeito. Sim, porque agora ele já não é mais um comportamento adaptativo, né, Camila? Ele já Não se é torna mais. desadaptativo. A questão dos esquemas que a gente traz é que eles funcionam de uma rigidez, então é como se fizesse uma hipergeneralização, né? E para todos os problemas e todas as ameaças nesse sentido da sobrevivência, que já não é mais, não deveria mais ser da sobrevivência, Sim, a sim. pessoa vai reagir da mesma forma, Que é a né? nossa personalidade, que não tem como a gente ficar mudando todo dia de personalidade. Ela é Isso, única e ela é cristalizada, né? O que a gente consegue mudar é a forma depois, né, de lidar com essas situações, né? isso. Então, o que a gente vai fazer, e o processo terapêutico busca ajudar, é a gente aumentar ou diminuir determinados estilos de enfrentamento. Né? Porque isso que a Uhum. gente está vendo aqui no caso da Lindsay é o estilo dela de enfrentar a situação. Então, ela vai trocando de parceiro para ela não ter que passar por aquela sensação física de dor desse Uhum. sentimento de abandono, né? E Uhum. aí Uhum. emergir esse desespero. Só que, na verdade, ela vai construindo outras formas que não a satisfazem, né? Não vai atender às necessidades emocionais dela. Então, por exemplo, ela poderia ter uma necessidade de afeto, ela poderia ter uma necessidade de empatia ou uma necessidade de orientação. Então, ela acaba não sabendo qual é a necessidade que ela está precisando ser atendida naquele momento E só vai e, repetindo. e só vai repetindo. Então, para não passar pelo aprendizado, ela volta naquele esquema, né? E, na verdade, ela vai buscar até parceiros que confirmem esse esquema inicial, Aquilo né? que a gente às vezes fala assim, ah, mas fulano tem dedo podre. E hoje a gente já sabe que não é um dedo podre. A gente chama de química esquemática, né? Até quando a Isso, Cris está falando sobre esquemas, a gente pode traduzir aqui como o nosso jeito de funcionar. A gente pode traduzir como a nossa lente. A gente pode traduzir como a nossa personalidade, né? a gente pode traduzir como as armadilhas da vida que a gente
cria, né? Para poder não solucionar o que a Exatamente. gente realmente precisa. Exatamente. Então a gente vai atrair, né? Então não é dedo podre, a gente dá esse nome de química esquemática, a gente vai atrair esses relacionamentos, e não é só relacionamentos afetivos, pode ser de amizade, pode ser no trabalho, a gente vai atrair esses relacionamentos que vão confirmar, que vão nos manter nesse mesmo jeito de funcionar, que é no caso da Lindsay, que é o jeito de funcionar, qual que é o jeito dela? Aquela tentativa de correr do abandono, né? E ela acaba caindo no abandono. Por mais que seja uma dor, mas a gente fala assim, nossa, mas isso dói tanto a ela, então não é melhor ela ir para um relacionamento, então, mais estável, para ela se sentir segura? Seria, mas a gente trabalha, o nosso cérebro trabalha por uma economia de energia. A gente pode chamar isso de autossabotagem também. Isso. Eu E escutei aí, uma vez da Renata uhum. Moreira, que também é psicóloga, né, aqui em Belo Horizonte, e ela fala que nem tudo aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. Uhum. E a Zélia Nascimento completa assim: nem tudo que eu gosto me faz bem, nem tudo que eu não Exatamente. gosto me faz mal. Então, nem tudo Ex que eu gosto me faz bem, nem tudo que eu não gosto me faz mal. Uhum. Porque aí, quando, né, estamos nessa escolha de parceiros afetivos, a pessoa vai escolher pessoas que são distantes, que moram em outra cidade, ou que tem um trabalho que tem que viajar muito, Que tem outro né? relacionamento, caso de amantes. Caso dos amantes, então já tem outro relacionamento, né? Porque isso tudo vai confirmar a química esquemática. Então, aquela pessoa que dá aquele boom, né? Essas vocês tomem cuidado. Esses relacionamentos são os mais perigosos, porque eles vêm justamente encontrando ali com o nosso Gambá esquema, cheira né? gambá, né? Gambá Então, cheira assim, gambá. talvez seja um bom momento, né, para você parar e, na verdade, avaliar o seu padrão, avaliar o seu Isso, esquema. Não é nem isso. culpabilizá-lo, mas é falar assim, gente, por que que eu tô atraindo esse tipo de relacionamento? Deixa eu ver Sim. qual que tá sendo aqui o meu lugar nessa situação. Isso. E aí é muito interessante, porque na terapia do esquema, um dos recursos que a gente usa para a pessoa tomar consciência, a gente tem alguns recursos, né? Que são a criação das imagens mentais, a Uhum. cadeira vazia, e nessa cadeira vazia a gente conversa ali com esse esquema, né, emocional. E muitas vezes o que o esquema vai falar é de toda essa dor, né? A pessoa, no lugar do adulto saudável, ela já sabe que o que ela precisa dizer para o outro é sobre as suas necessidades, para que elas então possam ser atendidas, mas aí ela vai lá no auto-boicote e fala tudo que o esquema manda, né? Exatamente, E aí ela exatamente. cria o distanciamento de novo com aquela pessoa que ela queria próxima, ela acaba afastando de novo e confirmando o abandono, né? Porque ela Aham. entendeu lá atrás que amor era instabilidade, né? Exatamente. E é interessante, né, Cris, que esse lá atrás, eu acho importante a gente voltar nisso, porque pode, quando a gente fala da contribuição do ambiente na primeira infância, pode ter esse ambiente instável, né? Ou a morte de um dos pais, o adoecimento de algum dos pais, quando não teve uma figura ali que representasse para ela, para aquela criança, uma figura de apego seguro, que ela pudesse contar, né? Mas também pode ser ao contrário. Quando também aquela criança foi super protegida, né? Tiveram pais que fizeram tudo por elas
Esse também padrão, esse tipo de personalidade ou de esquema, né, relacionado ao abandono, ele também pode acontecer, né, Cris? Então, são Pode. dois extremos que vão cair no mesmo lugar. Porque às vezes os pais, né? Nós pais, que eu também sou mãe, então falar desse lugar também, né? Então nós pais queremos compensar o que a gente não recebeu. Então a gente também vê aí pais que vão compensar com as questões materiais, Sim. né? E você está falando aí, então se eu passei muito abandono, de repente eu vou super proteger o meu filho. Só que Uhum. na superproteção ocorre uma coisa muito parecida com o abandono, porque, na verdade, a criança mesmo, a necessidade da criança não está sendo vista, Uhum. né? Porque os Uhum. pais não estão perguntando para ela o que ela precisa, eles estão fazendo por ela, eles estão dando para Uhum. ela. E qualquer mínimo afastamento desses pais que estão o tempo todo presente e essa criança não desenvolveu a capacidade dela de expressar o que ela precisa, como é que ela vai sobreviver? Vai entrar no desespero. Vai entrar no desespero e aí a sensação de abandono é tão grande quanto quem teve esse distanciamento emocional do abandono real, né? E aí Então a gente. Pode você falar, estava Cris. dizendo aí, eu vou só ler aqui para a gente a origem desse sentimento de abandono, né? Então é essa predisposição biológica à ansiedade de separação, ou seja, a dificuldade de ficar sozinho. Se um dos pais morreu, então, assim, eu sempre procuro saber, pessoas que têm essa ansiedade de separação, isso já faz parte até de uma investigação clínica mesmo, assim. Você perdeu alguém quando você era criança? Ou não precisa ter sido a pessoa também, não, sabe, Camila? Eu já observei, por exemplo, se a mãe ou o pai perderam os pais enquanto eram crianças. Aí eles desenvolvem a ansiedade de separação e quando eles se tornam pai, eles revivem essa ansiedade. Uhum, Então, uhum. replicam isso com os filhos também, E replicam né? super protegendo os filhos, porque eles também estão precisando, naquele momento, de encontrar uma forma deles se sentirem seguros. E aí eles ficam dependentes dos filhos, os filhos ficam dependentes deles, né? É aquele videozinho do cordão umbilical, né, Cris? Depois, quem quiser colocar, a gente tem no YouTube, só colocar vídeo O cordão umbilical. cordão, O cordão, a o gente cordão. vê a relação, essa relação simbiótica, que nos primeiros meses de vida de uma criança é completamente normal e necessária, mas depois não. É. Então é isso. Então, se um dos pais faleceu ou deixou a casa quando era pequeno, então, assim, às vezes a criança presenciou a separação dos pais, né? E aí um pai sai de casa com a mala e tudo mais, e a criança se vê, né, desesperada de não conseguir fazer nada para manter aquela figura de apego ali por perto, e se ela é muito significativa, isso é muito traumático também. Uhum. Se algum dos pais, a mãe ou o pai, ele passa por longos períodos hospitalizados, ou se tem uma depressão pós-parto, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, qual que é a rede de apoio dessa mãe, desses pais, no momento que essa criança chega, né, para que ela também possa ser nutrida ali, ficar amparada, acolhida, para dar conta, então, de suprir esse bebê, Sim, né? Porque sim, essa primeira relação, ela é simbiótica, né? E ela é muito difícil para a mãe, ela é muito sim. cansativa, ela é Uhum. muito desgastante. Então, é importante que alguém cuide ali dessa mãe para que ela se abasteça também para poder abastecer essa criança, né? E aí, se a gente Uhum. funciona como uma rede de apoio, esse bebê ainda vai construindo esse senso de pertencimento a uma Aham. comunidade, né? Vai ampliando além dos pais, né? Sim, então eu estou aqui pensando, né? Se a gente pensa em pessoas que têm esse padrão de instabilidade muito grande na relação, porque é muito difícil, né, Camila, relacionar com quem tem esse padrão, que o tempo todo está vigiando, tá o tempo todo cobrando, Sufoca. sufoca, reclama, desconfia de tudo, você está me traindo, e aí acaba empurrando o outro mesmo para esses comportamentos que ela não quer que aconteça, mas de tanto falar, o outro vai ficando
desgastado, Que cansado, é a a química relação esquemática aí aparecendo de novo, né? Na e a relação tentativa de com não querer perder. acaba perdendo. Então, a relação ela fica comprometida porque para o outro também ela não fica mais nutritiva, ela não fica mais gostosa e saborosa. Mas é importante saber que cada parceiro tem seus esquemas, então se encontrou ali, né? Mas quando a gente se depara com uma pessoa que tem esse grau, às vezes as pessoas falam assim, ela é muito chata, ela é muito pegajosa. Então observa o que é que ela está precisando ser nutrida. Porque se a gente oferecer, esse menino é muito mimado. Mas se a gente oferecer o que ele está precisando, o que vai acontecer? Uhum, A gente não uhum, vai uhum. reforçar o esquema de forma negativa, muito pelo contrário. A gente vai nutrir o que ele precisa, vai dar a segurança que ele precisa E vai para poder acalmar. abaixar. Uhum, uhum. E isso que é, né, Cris, naquele livro Diferenças Reconciliáveis, né, fala muito que é a aceitação empática, né? Que é quando a gente tenta entender a necessidade do outro, né? Para a gente poder ver em que a gente pode ajudá-lo, mas também em que a gente não pode, porque nós também vamos esbarrar com os nossos esquemas. A gente até falou isso mais cedo, né? Seria mais fácil se só um entrasse com os esquemas dele, né? Seria bem mais fácil de resolver, mas não é assim, né? Então, Não, um entra com os esquemas dele, o outro também. E esse outro também vai ter as suas necessidades. Então, eu acho que a grande sacada também é quando cada um entende o seu padrão, cada um entende como é o autoconhecimento, né? Entende como você funciona, né? Como eu funciono. Eu vou poder pedir para o outro algumas coisas, né? Poder compartilhar isso com o outro. Se eu consigo primeiro identificar, vai ser mais fácil de eu comunicar. Em algum momento o outro não vai me atender mesmo, não vai ser possível. E aí eu que vou ter que me haver comigo mesma, né? Eu ver como que eu vou conseguir me atender, que é o que você falou aí em algum momento, que é entrar em contato com o nosso lado saudável. Porque é interessante também, eu acho, a gente falar, Cris, que apesar de ter essas perpetuações, né, desadaptativas, a gente também tem os recursos adaptativos, né? A com gente também certeza. tem os recursos que são saudáveis, que são funcionais, que eles estão adormecidos. E quando a gente vai tendo essa consciência desse funcionamento, a gente pode conectar isso também. Uhum. E se a gente não tem, o que impede a gente de aprender, né, Camila? Então, assim, os Uhum, relacionamentos, por exemplo, que não vêm nessa química esquemática, mas que poderiam oferecer aí esse aprendizado, né? uhum. Quanto é também que o outro suporta e se dispõe a aprender nessa relação, a enfrentar. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho que eu falo assim, olha, é importante a gente enfrentar um pouco o mal-estar. Não é um Sim, mal-estar de maus tratos, é diferente. Não estou sim, falando para aceitar sim, maus tratos, né? sim. Mas quando a gente está rompendo com um esquema e um modo de funcionar, ele vai trazer uma sensação incômoda, não vou nem falar. Desconforto. De desconforto, você está saindo daquela zona de conforto, né? Sim. Então, nesse momento, é preciso enfrentar um pouco esse mal-estar, né? Para que você vença essa barreira e consiga construir uma nova forma mais funcional, mais saudável de Uhum. relacionar, né? E às vezes enfrentar a solidão é muito difícil, é dilacerante, porque remete lá atrás essa questão da sobrevivência. Mas aí a gente vai trazendo para a consciência quais são as evidências neste momento que você não vai dar conta de sobreviver. Uhum. Uhum. Qual é a sua rede hoje de apoio? O que ela pode te oferecer, né? Uhum. Uhum. Então, agora eu já faço parte de um grupo, então eu já estou lá com a minha necessidade de pertencimento atendida, Atendida. né? É,
É interessante isso que você fala, né? Quando a gente tem essa inundação emocional, por mais difícil que isso seja, e é uma inundação emocional porque é aquele movimento que eu falei que o nosso cérebro vai lá atrás e a gente tem a memória apenas emocional nesse momento, né? A gente chama isso de uma tolerância emocional, que por mais difícil que seja, vão ser só nesses momentos que o nível de estresse vai lá em cima, que é difícil, que dói, mas vão ser só esses momentos que vão propiciar a mudança. Então, a gente está vendo muito isso aí na pandemia, né? Que, assim, quem souber aproveitar vai poder colher frutos depois. Porque, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, é no desequilíbrio e é no estresse que a gente vai ter essa inundação emocional e só quando a gente conecta com ela que vai ser possível a gente transformar, né? E a gente, na verdade, a gente fica procurando, são distratores, né? Muitas formas de não conectar, que no caso da Lindice seria o quê? Trocar de relacionamento o tempo todo. Algumas pessoas vão para comida, né? Algumas pessoas vão para qualquer tipo de compulsão ou de adoecimento mental, como uma forma até de anestesia. E mal sabe ela que isso é uma anestesia. Mas nessas questões da anestesia, a gente chama, né, na terapia do esquema de modo protetor desligado ou modo protetor anestesiado. Então, o uso de entorpecentes, de bebida alcoólica, é uma forma de anestesiar a dor e não conectar com essa possível mudança. Exatamente. Né? Agora nós estamos num momento que exige reflexão e a gente buscar alternativas para poder lidar com essas necessidades que não estão sendo atendidas. Sim, mas aí, ao invés de buscar a solução, eu sou responsável por mim agora, eu não sou mais aquele bebê, né? Eu não estou mais naquele estado de dependência, deixa eu tomar agora a rédea da minha vida e ver o que eu preciso para me sentir bem, né? E aí eu vou correr atrás de alternativas que consigam sanar um pouco desse desconforto de uma forma que eu possa aprender e evoluir, para eu não ter que passar por ali de novo. Eu falo que a forma da evolução ela é uma espiral, né? A gente pode até passar no mesmo lugar, mas se a gente se dispõe a aprender, eu vou passar num nível diferente, ele não vai ser igual. Sim. E aí, assim, para cada vez que a gente passa por esse conflito, por esse momento de dor, a gente aprende um pouco, até porque o tempo já mudou, as nossas células do nosso corpo já mudaram, e a gente fica querendo achar e acreditar que somos a mesma pessoa. Né, que temos os mesmos recursos. Não, a gente já evoluiu. Vamos olhar o que já evoluiu, o que eu já aprendi. Então, como é que eu posso responder de uma nova forma para esses eventos? E é interessante isso que você fala, né, Cris? Porque quando aprender com essas emoções, né, e para a gente poder criar outras possibilidades, e a gente sabe que o nosso cérebro, devido à neuroplasticidade cerebral, a gente pode fazer novas conexões e a gente pode aprender novos tipos de comportamentos. Então, a gente tem essa capacidade, né? Quando vem essa inundação emocional, é importante a gente perguntar. Tô lá, né, com muita. Vamos pensar, vamos dar esse exemplo, Cris. Até aqui no ciclo, vamos fazer aquele ciclozinho do abandono para a gente entender o que tem, qual que é a necessidade por detrás dessa emoção. Porque isso é uma técnica que todo mundo pode fazer em casa. Quando eu tô lá inundado por uma emoção, se em algum momento, mesmo que seja depois, eu conseguir fazer essa perguntinha que você falou, qual que era a minha necessidade por detrás dessa inundação emocional?
Eu acho que a gente Uhum, pode ir ajudando as pessoas que estão acompanhando a gente. uhum. Você quer começar o ciclo aí do abandono? Pode falar. Eu só Pode. queria falar uma coisinha Ah, antes, assim. hum, Então, vem uma emoção, a primeira coisa, a gente vai, às vezes, a gente não sabe qual é a emoção, vem desconforto, né? Então, a uhum, gente é inundado de pensamento para tentar nomear aquele desconforto. No caso do abandono, assim, olha, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, eu me preocupo com a possibilidade que elas possam morrer. Então, começa a ter alguns pensamentos catastróficos aí, né? E esse pensamento, ele vai gerando mais desconforto ainda. Então, as pessoas não querem compromisso comigo, quando eu me relaciono com elas, elas sempre vão me abandonar, e aí esse pensamento vai retroalimentando essa sensação de mal-estar, né? uhum, E a emoção pode ser de medo, né? Medo de ser abandonado, uhum, uhum, e pode ser de raiva, e aí a gente vai uhum, explicar daqui a pouco, né? aham, É, aham, outros pensamentos que vêm, meus parceiros são instáveis, acho que eu sempre vou ficar só, eu nunca vou ter ninguém confiável, e aí desconfia do mundo inteiro, e aí começa aquele ciclo lá da Lindsay que a gente falou, né? De uhum, ficar investigando tudo que o outro faz, vai olhar celular, pegar os mínimos evidências, fazer leitura facial, né? O outro uhum. fez assim porque está olhando, está interessado na outra que está passando lá. E isso tudo vai sendo um reforçador desse esquema ruim. Então, Uhum, conta pra uhum. gente aí o ciclo. Então, junto com esses pensamentos que a Cris está dizendo, né? Então, a gente tem os pensamentos, ao mesmo tempo a gente está sentindo um tanto de coisa, né? Então, vamos pensar lá no caso da Lindsay. Como ela tem um medo muito grande de ser abandonada, né? Se ela vai lá e tá no jantar com o namorado, ele começou a conversar um pouquinho com uma moça que estava do lado. Ela estava presente também. Aí já começa a vir aquela ansiedade, né? Que é o que a Cris colocou dos pensamentos. Uma ansiedade, um medo de ser abandonada. Ela vai procurar movimentos, né, demonstrações faciais que confirmem isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, nesse momento, ele está indo lá atrás, naquela lente que foi construída, e eu vou enxergar de acordo com essa lente. Então, aí vem a emoção de ansiedade, vem a emoção de luto, vem a emoção de raiva. E aí vem esse desespero, essa desconexão, né? Junto com todos esses pensamentos que a Cris falou. Só que É como aquele exemplo, né? A criança que perde dos pais num shopping lotado, numa praia lotada, desespero. né? Ela olha, ela não identifica nenhum rosto semelhante e vem Uhum. aquele desespero, agora como é que eu vou fazer para poder dar conta disso, né? Aham, Quem vai me aham. salvar aqui, Uhum. né? Que é essa descarga emocional. Só que a gente Uhum. sabe que essa descarga emocional ela tem durabilidade, né? O Renato Caminha que fala que as emoções elas são como ondas e nós somos os barcos. Isso vai passar, isso tem um tempo, ninguém fica o dia todo, né, com essa sensação. Então, isso vai dar uma baixada, né, na pessoa. Essa inundação, ela vai conseguir diminuir. E aí vem aqui a tristeza. Aí a pessoa começa a ficar triste, né? E aí esses pensamentos eles continuam, né? Ah, realmente às vezes é porque eu sou assim, por isso que ele me abandona, é porque eu fiz isso, por isso que ele me abandona. Então ela vai continuar com aquela lente e ela vai construir pensamentos que vai confirmar aquela sensação de abandono. Então vem essa Uhum. baixa de humor, né? Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação, porque aí pode ser um grande, uma predisposição, um grande fator para os processos de adoecimento, né, Cris? Como um Uhum. processo depressivo.
Mas Uhum. depois, em algum momento, ou essa pessoa volta, ou ela encontra com essa pessoa, ou essa pessoa fala: olha, não é nada disso, foi impressão sua, foi coisas da sua cabeça. E aí ela fica com muita raiva. Porque não adianta a pessoa falar para ela que é coisa da cabeça dela. Ela vai ficar Uhum. com muita raiva e vai trazer pensamentos do tipo assim, mas por que que você fez isso comigo? E a pessoa fala que não fez e ela fala que fez, mas ela vai ficar agora inundada pela emoção raiva, que aí eu acho que começa a ter a ver com aquilo que a Cris disse, quando às vezes a gente começa a sufocar muito o outro, quando a gente começa a depender muito do outro, a gente começa a controlar muito o outro, vem nesse momento, né? Uhum. Com a raiva também, ela fica com muita raiva, ela não quer perder de jeito nenhum, então ela vai criar algum recurso. Outras pessoas é não relacionar com ninguém. Outras Uhum. pessoas é igual a Lindsay, ter relacionamentos voláteis. E aí, Uhum. esse ciclo, ele vai terminar como? Ela vai acabar se sentindo sozinha de novo. Por quê? Uhum. Porque ou a pessoa vai afastar dela, aquela que não se relaciona com ninguém, ela vai ter, às vezes, até uma lente, né, Cris, de defectividade, de defeito, ou eu não sou bonita, ou eu não sou interessante, e por isso ninguém me quer. Então vão vir Uhum. outras lentes aí, ela vai Uhum. ficar sozinha e ela fecha esse ciclo, né, internamente. É isso Uhum. mesmo. Né? Eu sempre vou ser abandonada, eu sempre vou ficar sozinha, as coisas vão ser assim mesmo, né? Uhum. Então, olha como que essas emoções elas caminham junto com todos aqueles pensamentos que você disse, né, Cris? Uhum, uhum. E aí, para quebrar isso, né, Camila, como é que a pessoa vai fazer agora no presente para lidar com isso tudo? A gente tem que, primeiro, a pessoa precisa tomar consciência desses esquemas, Identificar é a primeira etapa. né? Então, assim, começar a observar e conversar, porque é o esquema que está ativado, né? Então, Uhum, comece a uhum, identificar que é o esquema que está falando, não é você, isso é uma parte sua, né? E o que é uhum, que esta relação tem para te oferecer para uma reparação, né? E aí, na terapia do esquema, a gente vai trabalhar com a reparação parental limitada. Então, no caso de esquema de abandono, nós tentaremos funcionar ali para essa pessoa como um apego seguro limitado, né? Porque é dentro de um processo terapêutico. Ele não vai uhum, reparar lá atrás, mas a ideia é diminuir a intensidade dessa ativação, né? uhum, uhum, E aí, uhum. às vezes, a terapia ela vai precisar ser por um período um pouco mais prolongado. Ela não vai ser terapia de 10 Breve. sessões, uma terapia breve. Por isso que assim, não existe isso, né? Dentro da Uhum, nossa visão aqui, você pode fazer uma terapia breve para solucionar as questões pontuais, né? Mas para uhum, questões nesse nível, ela não vai ser uma terapia breve, porque é preciso um período de constância para que a pessoa entenda que ali tem um lugar seguro, protegido. E isso é, inclusive, uma técnica vivencial que a gente faz de imagem mental do lugar seguro. Então, você em casa pode parar e pensar assim: olha, qual é o lugar que eu me sinto segura, né? Então faz uma respiração, a gente já induz isso, né? Faz 3 respirações pelo nariz, inspira, expira pela boca e tenta localizar qual lugar na sua vida você se sente seguro, né? E aumenta esse volume dentro de você, né? Na hora que uhum, vier essa uhum. sensação de pânico, desse medo, desse vazio, desse desespero, estou sozinho, onde que é o meu lugar seguro? Deixa eu ir para lá um pouquinho para deixar essa onda da emoção que a Camila falou passar. Ela vai passar, né? Ela dura um período de mais ou menos 30 minutos, se eu não estou enganada, É, acho que depende, né? varia de adulto para criança, né? Acho que Sim. adulto acho que é no máximo 23 minutos, se eu não me engano. É,
mas é de 20 a 30 minutos, Sim. né? Então, assim, ela vem com essa força toda, mas depois ela passa. E o barco, que somos nós, permanecemos. Ele vai saculejar, vai balançar, mas Vai aí a quase gente virar. quase virar, mas a gente não vai afundar. A emoção vai passar. Essa situação vai passar. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho que ele fala assim, Cristiane, fala isso para todo mundo, porque isso me ajudou tanto a entender que vai passar. Eu falei, então vou falar mesmo, vou, Eu fico né? pensando até, Cris, né, nas pessoas, por exemplo, que tem transtorno de pânico, que tem as crises de pânico, né? É muito importante a gente saber disso, embora os pacientes falam assim, Camila, mas naquele momento eu tenho certeza que aquilo vai ser eterno, né? E a sensação é que é eterna e que tem um dia que você tá assim. Mas quanto mais a gente vai falando e a gente vai percebendo que esse eterno é porque, na verdade, tá muito difícil, tá doendo muito e que ele não é eterno, né? A gente vai conseguindo nos regular, né? Emocionalmente. Uhum. Camila, eu estou olhando aqui, nós temos 8 minutos. Meu Deus! Meu Deus, passou Meu super Deus! rápido, né? Super rápido. Então, Então, assim, vamos só pode. tentar fechar isso aí, né? Vamos. Então, vamos lá, vai para esse lugar seguro, faça algumas técnicas para poder mudar um pouco a temperatura do seu corpo, porque aí você vai tirar o excesso do pensamento que vai ficar hiperestimulando essa sensação desagradável de sentir. Vai fazer uma caminhada, uma corrida, toma um banho frio, gelado, deixa a água gelada cair. E tem um livro que eu li, gente, há muitos anos, mas é um livro que eu acho fantástico para quem traz esse sentimento assim, que se chama Ontem Eu Chorei, da Ian Van Zandt. E tem uma cena lá que ela fala que quando ela fez contato com todos os abandonos dela, que ela deita numa banheira e ela fala assim, eu deixei todas as minhas merdas boiarem, né? O livro E eu falei, começa pai, com essa cena, com essa história. né? E aí ela fala, ai, cansei de ficar tentando dar conta disso, deixa isso vir, deixa eu ver qual é a emoção, o que que é isso que está vindo, deixa eu olhar para esse desespero, o que que é que eu estou precisando, o que que essa pessoa, o que que eu achei que essa pessoa fosse me atender, né? E como é que agora, enquanto adulta, eu posso começar a tentar me atender nessas necessidades, né? E aí a gente busca ajuda terapêutica, busca construir uma boa rede de apoio. Aqueles amigos que a gente pode ligar a qualquer hora são fundamentais, né? Os vínculos familiares de proximidade, se conecte a eles, peça ajuda, né? Se abra para falar o que é que tá, onde é que está doendo, né? Para que o outro também tenha como poder te ajudar. Uhum, uhum, uhum. E aí Né? eu acho que a gente pode até finalizar, Cris, citando a Renata Moreira, né? Ela dá uma metáfora que eu acho super legal, que esses padrões repetitivos aí é como se fosse uma estrada privatizada, né? Ou seja, aquela estrada que já é rápida, que não tem buraco, que a gente vai automaticamente nela, né? E quando a gente começa a construir essas outras possibilidades, é uma estrada completamente deserta, sombria, que a gente fica com medo, né? Porque é muito nova. E aí eu penso assim, mas essa estrada que é privatizada, por pior que ela seja, olha só, é rápido. Eu já estou acostumada, eu sei onde é o pedágio, eu sei onde que eu vou chegar. Agora, essa daqui, eu não sei. Só que quando a gente vai povoando ela, né, a gente vai descobrindo, né, coisas maravilhosas. E quanto mais a gente vai utilizando ela, mais a gente vai ver esses reforços positivos, essa sensação de segurança, essa sensação de tranquilidade, e a gente vai perceber que ela vai fazer mais sentido para a gente. A outra Uhum. estrada, não tem como ela deixar de existir. Ela sempre vai Uhum. existir, só que ela vai ficar em desuso.
Pode ser que em algum evento, né, alguma situação estressora que aconteça na nossa vida, rapidamente a gente vai voltar para ela, porque o nosso cérebro, ele vai lá e faz aquela associação. Só que quando a gente voltar para ela, a gente tendo essa autoconsciência, já não vai vir com aquela inundação emocional. E aí a gente vai saber lidar melhor com essa situação, a gente não vai estar tão desregulado, a gente vai conseguir encontrar mais facilmente, né, aquele lado que você fala do adulto saudável, né? A gente vai mais facilmente encontrar aquele outro lado nosso. Ela conta que um paciente dela voltou no momento de terapia, agora na pandemia. Ele fala assim: olha, eu tinha colocado uma porteira ali naquela estrada privatizada, ela estava fechada, mas agora eu preciso voltar porque essa porteira abriu e eu preciso me organizar. Mas você vê que o paciente ele já consegue identificar. E só da gente conseguir identificar, né, Cris? Acho que se a gente conseguir deixar essa mensagem hoje, já é libertador, né? Gente, e construir uma nova estrada dá trabalho, né? Muito. A gente vai precisar de ajuda, né? Então, se a gente precisar de uma ajuda de um psicólogo, vamos procurar, né? Isso não é desmerecimento para ninguém, muito pelo contrário. Hoje eu atendendo uma mãe, a filhinha apareceu, eu falei, eu quero falar com você também. Eu falei, pode falar, o que você quer falar? Eu quero falar que eu adoro fazer terapia. Eu falei, ai, que bom! Né? Então vamos procurar um processo terapêutico, porque é um lugar seguro para poder se falar dessas dores, para poder construir essa primeira troca ali e construção dessa base que ficou comprometida lá atrás. Se precisar entrar com a medicação, vamos procurar um psiquiatra para poder ajudar no controle dessa desregulação química, inclusive, que acontece. Né? Eu costumo indicar a acupuntura, a massoterapia, homeopatia. Para cada caso, a gente tem tantas possibilidades. Né? Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de se acolher e de reparar na gente mesmo, por nós. É por nós. Isso é desenvolver autoestima, é cuidar da gente, é gostar da gente, é gostar de ser quem a gente é. Se alguém não pôde nos oferecer algo e isso ficou faltando, por que nós hoje não podemos nos oferecer? Né? Então, é criar essa ponte de ligação, né? Mas uma ligação saudável. E nós, enquanto profissionais, estamos aqui, eu escrevi no meu texto dessa semana que a terapia é a ponte, né? E nós, terapeutas, ajudamos nessa travessia, estamos aqui dispostos a ajudar, a acompanhar nessa travessia. A gente não sabe o trabalho que vai dar para atravessar. Sim, né? sim. E pode ser que dê muito trabalho, mas nós estamos juntos aqui. Exatamente. E eu acho que é isso, assim, até os nossos objetivos, né, Cris, dessas lives, é participar também, acompanhar aí de alguma forma nessa travessia. Vocês podem estar, a gente vai divulgar a nossa próxima live. E para o início de outubro, a gente está preparando aí um curso terapêutico vivencial, né, online, para a gente poder ajudar, né, um público maior, num tempo maior, a gente a descobrir essas lentes nossas, avaliar o que está sendo funcional e o que não está sendo funcional, para a gente poder encontrar, né, com esse adulto saudável, com essa maneira mais saudável aí de lidar com as situações, porque as situações vão vir, a vida vai continuar colocando a gente em situações difíceis e tudo vai depender de como que a gente vai driblar isso. Então, quem esteve aqui com a gente hoje, né, Cris? Eu queria agradecer a Mônica, né, que ela estava nos ajudando aqui, ela colocou as frases, colocou o nome do livro, Ontem Eu Chorei,
né? Isso. A Mônica é dentista, pediatra, maravilhosa. Tô querendo fazer uma live com a Mônica. Vamos aí pedir uma live com a Mônica. Nós temos 28 segundos, Camila. Muito vamos obrigada. só avisar, Cris, que quem não conseguiu acompanhar tudo vai estar no seu Instagram, no meu canal do YouTube, né? Para poder meu ver a canal live também. e no canal da Cris também. Compartilhem aí com quem vocês acham que possam se beneficiar com essas nossas conversas aqui. O objetivo é a gente informar mais pessoas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada.